Megafone, música e cinema, e no vídeo de hoje eu vou falar desse álbum aqui, o quinto álbum de estúdio do Faith No More, o King for a Day, Fool for a Lifetime. Por que esse disco foi ignorado? Por que as pessoas não ligaram? Por que esse disco é tão subestimado? E por que ele causou uma maldição e foi um disco que só trouxe azar para o Faith No More? Eu vou explicar nesse vídeo. O Faith No More conseguiu o estrelato com o álbum The Real Thing, o terceiro álbum de estúdio da banda, que trouxe aqui uma fusão de funk com heavy metal, e a banda virou uma queridinha da MTV e dos roqueiros, principalmente aqui no Brasil. Em 1992, a banda lançou o Angel Dust e a galera estava na expectativa, esperando um The Real Thing Parte 2, e a banda veio com um disco totalmente diferente. A fusão de heavy metal com funk acabou, né, o funk metal que era chamado na época, e a banda veio com um hardcore esquizofrênico e que as pessoas não entenderam ou não gostaram. Mas a banda não estava nem aí. Eles falaram, vamos fazer o som que a gente quer e o som vai ser esse. Então o que aconteceu? Em 1990, 1991, o Faith No More, que era uma banda queridinha do público, então, decepcionou muita gente nesse álbum de 1992. E então, 3 anos depois, em 1995, eles lançaram o seu novo álbum, King for a Day, Fool for a Lifetime. E o que aconteceu? Não era mais a mesma coisa. O público já não ligava mais para o Faith No More. Era incrível ver isso. Eu então fiquei muito impactado. Eu que sempre fui um grande fã da banda, não consegui entender por que as pessoas não ligaram para esse disco, sendo que eu achei esse álbum, desde a primeira ouvida, muito bom. E há uma curiosidade que algumas músicas desse disco não tem teclados. Isso porque o tecladista Rod Bottom, ele estava internado numa clínica de reabilitação porque ele estava viciado em heroína. E ele se internou nessa clínica porque ele era bem amigo da Courtney Love e do Kurt Cobain. E em 1994, Kurt Cobain, né, ele tirou a própria vida, afundado em heroína, e o Rod Bottom, ele percebeu que este poderia ser o seu fim. Ele estava indo pelo mesmo caminho, então ele mesmo se internou, e muitas músicas desse disco ele não participa. E este álbum é uma aula de ecletismo. Ele vai do hardcore mais extremo ao cabaré da Broadway, a soul music, com influências e ênfase a James Brown.
Faith No More queria soar aqui como uma banda de garagem e eles são muito bem sucedidos. A primeira canção, Get Out, é uma porrada. Assim como a canção The Gentle Art of Making Enemy. If you don't make a friend, one might make you, so learn the gentle arts of making enemies. Don't you look certified? Happy birthday, you fucker! In your blood I can't unlock, but I can't kill! Just saying that because you are! Just saying that because you are! A espetacular Ugly in the Morning, que ela serviu de influência para bandas depois como o Korn, o Linkin Park e o System of a Down. Digging Grave, que foi a canção que teve videoclipe, e até hoje eu não entendo como que essa música não foi um estouro, como que essa música não foi um baita sucesso do Faith No More. A canção é excelente e poucas pessoas conhecem, eu fico até hoje abismado com isso. Existe uma outra canção chamada What a Day, que bandas como o System of a Down e o Linkin Park pegaram essa música com certeza e vê essa música como uma bíblia para eles, porque todo o som dessas bandas é pautada nesta música. What a Day e Ugly Morning. É incrível como essas bandas pegaram totalmente a influência dessas canções. Se você duvida, ouçam essas canções e vejam se elas não são uma influência gigantesca e total dessas bandas, Linkin Park e System of a Down e todas as bandas de nu metal. Aqui há uma homenagem ao público brasileiro, uma música chamada Caralho Voador, que é uma bossa nova e até tem um trecho onde o Mike Patton canta em português. E essa música aqui saiu pela culatra, e eu vou explicar já já por quê. Eu não posso dirigir e agora aparece. Dei dedo enterrado, não deu nariz. E uma música bem suave, espetacular, que tem videoclipe e que também poucas pessoas conhecem ou ligam, que é Evidence, uma canção que o Mike Patton faz questão de toda vez que vem ao Brasil cantar ela em português.
contar que a MTV chegou a passar bastante o videoclipe da canção Ricochet, que é uma composição do tecladista Rod Bottom, falando justamente da sua dependência à heroína e do medo dele em terminar igual o Kurt Cobain. E é incrível como tudo isso o público, principalmente aqui no Brasil, não ligou. Eu lembro que eu mostrava esse disco para meus amigos que gostam de rock e ninguém ligou para esse disco. A gente estava conversando sobre música na época, em 1995, e as pessoas estavam ouvindo muito rock, e esse álbum do Faith No More, todas as músicas eram totalmente ignoradas. E agora eu vou explicar o porquê que o disco foi amaldiçoado e trouxe azar para a banda. Bom, além de ser criminosamente desconhecido, criminosamente subestimado, o Faith No More veio para o Brasil em 1995, na turnê do álbum, e se apresentaram no festival Monster of Rock. E nesse Monster of Rock ia ter shows do Ozzy, ia ter shows do Megadeth, entre outros shows. E no show do Faith No More, quando eles estavam tocando a música Epic, deu uma queda no gerador de energia do palco e a banda ficou tocando no escuro, num festival gigante daquele, a banda ficou cantando no escuro. A banda foi profissional, terminou o show. Imagina se fosse um Guns N' Roses que tivesse acontecido. Certamente o Axl Rose teria encerrado o show ali, acabado o show ali. Mas a banda foi até o final. Primeiro azar já foi aí. Porque assim que acabou o show do Faith No More, as luzes voltaram e os shows continuaram e foi tudo normal. Já começou o azar ali. Inclusive eles foram para a Transamérica, né, a Rádio Transamérica, fazer um estúdio ao vivo, que a Transamérica tinha esse programa. E na hora que a banda chegou no estúdio da Transamérica, eles estavam no elevador para chegar ao estúdio e o elevador quebrou e a banda ficou dentro, trancada, presa no elevador. E eles ficaram muito desesperados. Mais um azar. E depois tudo foi piorando, porque houve o show do Monster of Rock no Rio. E no show no Rio, na noite do Ozzy Osbourne. E eles foram vaiados. Faith No More foi vaiado. Isso é uma das coisas assim inconcebíveis, uma das coisas que não dá para acreditar. Como que uma banda há 3 anos atrás era uma das bandas queridinhas do Brasil, foi vaiada pelo público. E isso porque o Faith No More tinha pegado uma fama de ser uma banda de heavy metal por causa do álbum The Real Thing. E esse álbum aqui trouxe essa fama, né? A banda ficou querida do público de heavy metal. E aí o que aconteceu? Nessa noite que eles estavam no show no Rio de Janeiro, a galera estava toda ali do heavy metal querendo ver o Ozzy Osbourne, e o Faith No More, as músicas do Angel Dust e as músicas principalmente do King for a Day, as músicas não eram umas músicas assim de heavy metal mais, né? A banda tinha mudado muito o estilo e o público não estava curtindo isso. E foi aí que Mike Patton e a banda, eles tentaram fazer uma homenagem ao Brasil e cantaram a canção que eles nem cantavam em show, essa canção, essa bossa nova chamada Caralho Voador. E o público não estava gostando e começaram a vaiar o Faith No More e gritar o nome do Ozzy, pedindo para que o Ozzy entrasse. E isso foi muito chato, ao ponto de até o Mike Patton pedir permissão para a plateia deixar ele cantar pelo menos mais 3 músicas. Isso foi uma coisa muito deprimente.
My shoe, okay? My shoe? My kids? E depois a turnê continuou e em alguns shows em outros países, o Mike Patton continuava fazendo as suas maluquices, né? Como, por exemplo, uma vez, no palco ali, durante o show, ele urinou no chão e bebeu a própria urina, o que deixou as pessoas muito, né, estarrecidas. Depois, o guitarrista que estava tocando com eles ao vivo era um bom guitarrista chamado Dean Manta, e o guitarrista estava num show tocando ali, solando. O Mike Patton chegou nele e começou a mijar no pé do Dean Manta. E foi atrás do Dean Manta. O Dean Manta foi andando, ele foi mijando atrás do Dean Manta, né? E aí o Dean Manta achou que isso era muito louco pra ele, o Dean Manta não aguentou isso, teve uma discussão com o Mike Patton e depois ele saiu da banda. O Mike Patton sempre tem essas maluquices, né? Tanto eu fiz um outro vídeo falando do vídeo Macumba, né, onde eu explico todas essas taras do Mike Patton por coisas bizarras. O engraçado é que o Mike Patton, ele é um cara careta, o que piora, né? Porque se ele fosse um cara totalmente drogado, a gente ia falar, pô, se ele tem esses gostos bizarros, essas esquisitices, mas também o cara é mó drogado. E não, o Mike Patton é careta e é até ridicularizado por muitos roqueiros por ele ser careta. Por exemplo, vou mostrar aqui um trecho de uma entrevista quando o Faith No More, em 1991, veio para o Brasil em turnê e o pessoal da MTV ficou encarregado de levar o Mike Patton para conhecer o Max Cavalera, porque o Mike Patton sempre foi muito fã do Sepultura, ele queria conhecer o Max Cavalera e o Max estava no Sepultura na época e o Max queria conhecer o Mike Patton. O Max estava dando uma festa e o Thunderbird e o Gastão ficaram encarregados de levar o Mike Patton depois do show para essa festa, uma festa que o Max Cavalera ia dar. E o Nazi do Ira nessa época estava afundado em drogas. E quando o Mike Patton viu o Nazi daquela forma ali, todo drogado, eu vou mostrar isso. O Mike Patton achou que o Nazi fosse um cara da Cracolândia que estava oferecendo drogas para ele. Vocês vão entender isso nesse vídeo que eu vou mostrar. Olha só. A gente tem umas perguntas aqui, posso fazê-las? Olha só. Lá. O Didan, é isso? Didan Neto, ele mandou uma grana pra gente. Obrigado, cara. Valeu, mano. Thunder, detalhe a história da carona para o Mike Patton com o Gastão. E você que tem que contar. Pararam na casa do Nazi para pegar umas prendas e o Patton ficou... Não, a gente não foi pegar prenda nenhuma, na verdade. A gente saiu do show do Faith No More lá no Olímpia e o Mike Patton estava querendo encontrar o pessoal do Sepultura. E daí tinha uma festa ali num bairro ali perto da Avenida Santo Amaro. E o Max também vivia na minha casa, né? Você sabe por quê, né? Sei. Inclusive, a gente salvou o cabelo dele que estava grudado na cola. Da cola. A gente conta isso daqui a pouco. Mas assim, o lance é que assim, nesse dia especificamente, assim, eu tinha carro. E daí o Gastão falou assim, cara, a gente podia dar uma carona para ele até a festa. Eu falei assim, eu acho que eu não vou ficar na festa, que eu tinha combinado de ir na tua casa. Mas eu posso dar uma carona para vocês, eu deixo vocês lá. Beleza. Subi no meu carrinho. Era a época do boy ainda, não? Boy existia, lógico. Tava sempre. Mas ele já tinha brigado com a gente ou não? Não, ele tava super amiguinho. E daí, assim, eu subi no carro, eu tinha um carro muito potente, era um carro esportivo. E daí, assim, eu comecei a dirigir, o Mike Patton do meu lado direito, o Gastão atrás, um amigo do Gastão também. Ele assim, por favor, me livre dos fãs. Eu acho que uns caras começaram a seguir a gente. Eu falei assim, você quer mesmo que eu te livre dos fãs, cara? É porque eu sou bom nisso. Assim, por favor, me livre dos fãs. Cara, né? Ele tem problemas. Muitos problemas. Eu comecei a acelerar muito, Nazi, muito. Eu acelerei, cara. Eu acelerei aquele carro, eu cantei pneu, eu fiz o Diabo, eu fiz o Ayrton Senna na cidade de São Paulo. E, de repente, eu percebi o seguinte, a gente tava descendo a Rebouças. O que eu fiz? Eu fiz o balãozinho ali na Marginal, entrei ali atrás do jockey e falei assim, quer ver, eu vou despistar esses caras agora. Entrei na sua garagem. Então eu fiz assim, entrei na sua garagem, assim. Daí, na hora que eu parei o carro, você saiu na rua, assim... Num estadinho que eu acho que não, você saiu na rua, assim, e eu tinha queimado muito pneu. Eu tava cheirando, queimado. Tinha fumaça, né? É verdade. E daí você fez assim, que isso, cara, que isso? Daí o Mike Patton falou assim, fala pro seu amigo que eu não quero o pó dele. Eu falei... O que você tá dizendo, mano? O que você tá falando, velho? Não, porque, por favor, me leva pra minha festa, eu não quero cocaína. Falei, o quê?
Você tá louco, mano? Eu vou te impedir de tomar uma surra, seu merda! O cara Você falou isso pra ele? Em inglês ou português? Vai queimar o filme! Assim, tá. Eu abri o vídeo e disse, Nazi, eu já volto. Eu não entendi nada, né? Ah, tudo bem. Dei a ré, cantei pneu, fui cantando pneu até a tal da casa. Cheguei na porta da casa, abri a porta e falei assim, tchau. Despejei Puta o cara. cara chato. Despejei o cara. Voltei pra sua casa Eu não pedir desculpas ainda. Cara, você é cantar, tio? Essa foi a história que, na verdade, não tinha prenda. Não tinha prenda nenhuma. O que tinha era uma impaciência por parte do rapaz que queria ir pra festa. Ele achou que a gente queria levar ele. História lá do B. Eu só vou contar essa história porque o Thunder já contou, o Luiz Thunderbird contou na sua biografia, o Nazi também contou na dele, que foi uma história que aconteceu com o Mike Patton, cara. Eu quero deixar bem claro o que aconteceu, porque eu tava lá. Na verdade, quando a gente saiu do show no Olímpia, pediram pra eu levar o Mike Patton, dar uma carona pra ele, de alguma maneira, pra um evento que ia ter, porque o Max Cavalera tava lá e queria conhecê-lo. E eu saí, a gente perdeu a carona que a gente ia ter, e o Thunder virou e falou assim, não, pode deixar que eu te levo. Aquela época, eu também vou falar que eu jamais falaria de um amigo assim, mas ele também, todo mundo sabe que ele tava doidaço, e ele quis passar na casa do Nazi. Mike Patton, pra quem não sabe, é um cara extremamente careta, ele odeia droga, cara. Zapa, né? E ele começou a perguntar pra mim, ele falou, pô, onde é que a gente tá indo? A gente não tá indo lá pro evento? Eu falei, pô, desculpa, o cara quer passar na casa de um amigo dele. Ele já ficou meio puto, Mike Patton. E eles começaram a me discutir, ele e o Nazi, o Mike Patton e o Nazi. Não, que isso, fuck off, não sei o que. Eu acabei pegando um táxi e fui com o Mike Patton, porque eu era o responsável para dar carona pro Mike Patton. Ele ficou puto. Só que daí a gente chegou lá, cruzou o Max Cavalera, eu tenho uma foto muito boa com os dois, né, cara, que são os três patetas mesmo. E foi muito legal, cara. Quer dizer, à noite ele acalmou na hora, ele viu o Max, foi um puta clima bom. Então, quer dizer, apagou todo. Eu só queria registrar isso porque tá no livro do Thunder. Então, eu acho que me senti no direito de falar. Livro. Agora está no nosso programa, lá do B da MTV. O álbum King for a Day foi lançado em 1995, o público torceu o nariz, não gostou, muita gente falava, nossa, é uma música estranha, o Mike Patton tá gritando muito, é esquisito, o som é estranho. Só que, alguns anos depois, esse álbum virou uma bíblia para as bandas de nu metal, e o Linkin Park começou a fazer um som bem parecido, o System of a Down fez um som bem parecido, e o público achou maravilhoso. Então, por que o público não gostou desse álbum? Eu não consegui entender. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Eu sou Ivo Evangelista e este é o canal Megafone Música e Cinema. Um abraço e até a próxima.